Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de abstenções neste ano de 2020 foi maior que nas eleições anteriores. É importante pontuar que o aumento no número de pessoas não votantes reflete também uma desconfiança da sociedade e acaba causando uma baixa representação da população. O coordenador do curso de Direito das Faculdades Docton de Caratinga, Oscar Alexandre, entende que o aumento da abstenção eleitoral neste ano possa estar ligada à pandemia da Covid-19. A abstenção nessa eleição foi uma abstenção maior que as últimas, mas ela está dentro de um patamar que normalmente acontecia, né, em torno aí de 30%, e isso de alguma forma repercute, principalmente com relação à publicidade, porque você tem uma ideia de eleição, de participação do cidadão, que acaba acontecendo de 2 em 2 anos, né, em eleições, e você deixar uma parte de fora, você de alguma forma traz um sentido negativo para o voto que é obrigatório no país. Se você tem uma margem alta de pessoas que não participam, quer dizer que nem todos, né, estão apoiando aquele resultado que está sendo apresentado. Então a abstenção é um ponto importante que a gente tem que observar sempre. E se ela for crescendo, né, tem que se discutir, né, e principalmente as pessoas que estão, né, ali pleiteando um cargo eletivo, elas têm que procurar atingir esse pessoal que acaba não participando por uma série de motivos. Em especial, nessa eleição, nós tivemos a questão da pandemia. E isso, com certeza, aumentou por conta da segurança em relação à saúde. A abstenção eleitoral também é a delegação da escolha individual do eleitor a outras parcelas da população, que nem sempre representam a posição pessoal. Deixar de executar o compromisso de cidadania nas eleições pode atrapalhar o processo democrático. A ideia da participação, a ideia do voto é justamente fazer com que as pessoas, a comunidade, participem, em especial uma eleição municipal, onde, por exemplo, em Caratinga e região, há uma proximidade do eleitor, né, com o candidato. A abstenção ela é um ponto que tem que ser verificado, apontado e informado para a população. Né? Como o voto é obrigatório, tem que se mensurar, né, quantas pessoas participaram, até mesmo para poder identificar, né, o quociente eleitoral. Quando a gente fala de democracia e de participação, é justamente, né, essa situação em que o cidadão participa das coisas da cidade. Ele não está comprometido somente com as coisas da vida privada dele. Quando você participa, você está envolvido nessas questões que são públicas. E aí você tem, sim, um papel importante de fiscalização, de questionamento, de crítica, né, de cobrança. Isso é fundamental na democracia. Segundo o professor, a política tem se reinventado nos últimos anos. Isto mostra que os candidatos e os partidos têm aprimorado as maneiras de fazer com que o candidato seja eleito. Quando você deixa de votar pelo motivo de simplesmente não querer participar da seleção de um candidato, existe um cidadão que acaba decidindo a escolha por você. E falando com relação a prefeito e vereadores, houve um aumento, né, significativo do número de cadeiras ocupadas por mulheres em Caratinga e na região. Isso é muito bom, né, por mais que haja um direcionamento por conta da lei, da exigência, né, de uma cota para as mulheres, ainda assim tem vários problemas, porque existe um uso, né, dessa estratégia para colocar mulheres que às vezes não têm nenhum tipo de vinculação política. Mas isso de alguma forma vai fomentar e daqui para frente cada vez aumentar mais. Quando nós não temos a participação de um cidadão na eleição, né, esse cidadão de alguma forma ele não está ligado e não está muito preocupado, né, com as decisões que podem vir a ser tomadas em nome da comunidade. Quando a gente participa, pelo menos a gente tem aquele envolvimento, né? A gente vai ter aquela lembrança de que votou e de que, de alguma forma, tem uma expectativa no outro. Quando não há essa participação voluntária, né, de deixar de votar porque não quis. Uma coisa é a pessoa deixar de votar porque ela está com receio, né, por conta da pandemia, ou ela teve algum tipo de problema de saúde, ou ela está viajando por algum compromisso. Ela tem um envolvimento, né, ela gostaria de votar, mas não vota por uma situação, né, externa. Agora, tem pessoas que não querem participar, elas não querem se envolver no processo político. Nessa eleição, né, surgiu uma novidade que são os mandatos coletivos, né, que não é formalmente considerado, né, pelo TSE, pelo TRE, né, não é uma candidatura formal,
mas existe uma candidatura formal de uma pessoa como qualquer outra, né, que tem os requisitos para poder se eleger, e ela se organiza em grupo. E esse grupo, ela publicamente ela expõe que esse grupo vai ajudá-la, vai contribuir nas decisões naquele mandato representativo, por exemplo, na Câmara de Vereadores que ela vai estar fazendo. Então, isso é uma novidade que ganhou o Brasil, né? Várias pessoas que se candidataram, que tiveram essa organização com grupos de pessoas que representam a atividade ou aquilo que elas defendem, estão envolvidos e eles também foram, né, para a comunidade, de alguma forma explicar como é que seria esse mandato. E houve um alargamento da representatividade e da participação nesse sentido. O mandato coletivo é um exemplo de organização no sentido da eleição. Mas nós, como cidadãos, nós podemos também nos organizar em associações, em entidades, né, de classe, em ONGs, né, para poder, de alguma forma, acompanhar o que está acontecendo na cidade.